Nesse segundo vídeo, a gente já vai apresentar os tipos de clima do planeta. Para isso, nós devemos saber sobre os fatores climáticos. O que são os fatores climáticos? São características que determinam o clima de um local. E quais são essas características? A latitude, a altitude, o albedo, as massas de ar, a continentalidade, a própria maritimidade, as correntes marítimas, o relevo, a vegetação, a urbanização. A gente vai abordar cada um desses elementos, porque a conjunção desses elementos, tá, é responsável pelo comportamento da temperatura, da pressão atmosférica, da umidade do ar, que são os elementos do clima. O primeiro fator a considerar é a latitude. Tá? Então, a variação de latitude, né, que a Terra apresenta em função das suas características de circunferência, né, e de incidência do Sol, tá, sobre a Terra ou sobre a superfície da Terra, ele passa a ser também um elemento importante para as diferenciações, né, climáticas ou as diferenciações das zonas climáticas da Terra. Porque vocês podem acompanhar aqui nessa imagem, ó, em função da incidência solar ou de maior incidência solar, né, sobre a região tropical, em função da circunferência da Terra, tá? E a menor incidência solar, né, para as latitudes mais altas, né, então próximo aos polos. Então você tem o que? Você tem diferenciações de temperatura que vai impactar também em diferenciações de zonas climáticas. Então eu vou ter, por exemplo, zonas bem quentes, né, como a zona tropical, né, ou intertropical, que vai estar localizada distribuída entre o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. A zona temperada, né, que vai estar entre a zona polar norte e sul, tá? E as próprias zonas polares, né, que vão estar ali nessas regiões próximas a 90 graus norte-sul. Então, a variação latitudinal já é um primeiro elemento ou um primeiro fator climático muito importante. Essas características latitudinais vão me determinar, por exemplo, padrões globais, né, de precipitação. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui na faixa intertropical, que é entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, tá? O desenvolvimento, por exemplo, de precipitações, tá? Em áreas que são muito similares. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, essa faixa aqui na região equatorial, né? Ou seja, próximo ali no Equador. Então, eu vou ter precipitações, climas cujas precipitações são muito parecidas na América do Sul, na África, na Oceania. Então, por exemplo, com destaque para climas muito úmidos, né, com precipitações que variam de 2.000 a 1.500 milímetros, ou 1.500 milímetros a 2.500 milímetros anuais, tá? Bem como precipitações, né, que vão variar, por exemplo, de 750 a 1.500 milímetros, ou seja, você vai ter similaridade, por exemplo, das precipitações, e isso vai responder também nas características gerais para o clima, né, local. Ó, esse exemplo aqui do Brasil é bem interessante quando a gente retrata a importância das latitudes na determinação do clima. Por exemplo, a Belém, tá, está numa latitude muito próxima da linha do Equador. Então, em média, as temperaturas em Belém para um determinado período de análise é 26,3 graus Celsius, né? Determinado ano. Enquanto que em Porto Alegre, que está no mesmo fuso, tá? Mas em latitude diferente, aqui ela já vai estar próximo a 41, 42 graus, né? De latitude, tá? As temperaturas já vão ser diferentes, né, de Belém, porque as temperaturas já vão ser mais baixas. Então, as latitudes interferem diretamente, né, nas condições gerais de temperatura e isso respinga também, ou seja, isso caracteriza, isso resulta em condições também diferentes para o clima. Então, eu vou ter, por exemplo, um clima subtropical aqui, ó, nessa região sul do Brasil e um clima equatorial aqui nessa região de Belém. Então, a latitude interfere diretamente nessas condições gerais de clima. A altitude, né, mantém uma relação com a pressão atmosférica. Então, quanto maior for a altitude, vocês podem observar aqui no exemplo,
menor será a pressão atmosférica, porque menor vai ser o ar circulando, né, na atmosfera. Então, menor vai ser a coluna de ar. E o contrário também ocorre, ou seja, quanto for menor a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica em função da maior circulação do ar. Outro fator climático importante é o albedo, né, que é o índice de reflexão de uma superfície. Bem, esse índice de reflexão ele mede, né, a radiação solar dos corpos da Terra ou na Terra, tá, em relação à intensidade de cor, de composição química, estado físico desses corpos. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma área, né, por exemplo, polar, uma área de gelo, né, em que 90% do albedo, ou seja, dos raios solares, eles são refletidos. Tá? Então, o meu índice de reflexão é de 90%. Enquanto que numa área urbanizada, como uma área asfaltada, por exemplo, esse índice de reflexão só é de 5%. O que significa isso, professor? Que as áreas, né, cujas características, por exemplo, de composição química, estado físico, tá, e intensidade de cores são mais densas, mais escuras, né, são mais rígidas, há uma maior probabilidade, né, por exemplo, de absorção. Então, as áreas urbanizadas, que apresentam, por exemplo, maior densidade, tá, de composição química e física dos corpos, ela vai absorver mais e vai refletir menos raios solares, então vai aquecer mais. Enquanto as regiões, por exemplo, em que são mais claras, né, como áreas polares, áreas desérticas, tá, pouca vegetação, tá, então a possibilidade de reflexão dos raios solares é bem maior e ao mesmo tempo também de absorção dessa energia é menor, tá? Então, o que diz o albedo? Ó? Quanto menor o albedo, maior a absorção dos raios solares, que é o que acontece aqui, ó, tá? Então, tem um albedo pequeno, então a absorção dos raios solares é maior. E quanto for maior esse albedo, menor vai ser a absorção dos raios solares. Então, por exemplo, aqui eu tenho regiões desérticas, né, em que a absorção dos raios solares é menor do que, por exemplo, regiões agrícolas. Tá? Então, o albedo também é um fator climático muito importante. As massas de ar também contribuem, né, para as condições climáticas locais, porque são grandes porções de ar, né, na atmosfera e vai apresentar características de temperatura, umidade, pressão, né, que marcam os seus locais, né, de origem. Então nós teremos, por exemplo, massas úmidas, né, que são formadas nos oceanos, massas de ar secas e úmidas que são formadas nos continentes. Então, por exemplo, eu tenho massas tropicais e equatoriais que são massas quentes, ou eu posso ter massas temperadas e polares, né, que apresentam as suas características, né, por exemplo, do seu local de formação. Então são massas de ar com temperaturas baixas, então são massas de ar frias. Então as massas de ar também são fatores que determinam as condições de clima. Outras características importantes, ou fatores importantes, diz respeito à continentalidade e à maritimidade. Continentalidade está relacionada ao continente, né? Então o continente geralmente ele aquece mais rápido, tá? E ao mesmo tempo também libera essa temperatura, dissipa essa temperatura mais rápida, né? Por quê? Ele vai apresentar a diferença de amplitude térmica diária, tá? Isso para o continente. Então, geralmente o continente ele absorve mais energia e libera mais energia quando comparado por exemplo, as massas oceânicas, né? Então as zonas, as partes marítimas, tá? Então as características de temperatura, por exemplo, oceânicas, elas são diferentes das características de temperatura do continente. Então o oceano geralmente ele aquece mais lento e ao mesmo tempo também ele esfria de forma mais lenta. Então a continentalidade e a maritimidade são dois fatores importantes na determinação do clima. Aqui eu tenho um bom exemplo do que foi dito anteriormente, né, da continentalidade e maritimidade. Então, por exemplo, o calor específico da água ele é bem maior quando comparado ao calor específico por exemplo, do continente, né, da terra, do solo. É tão tal que os dois ambientes recebem a mesma intensidade de calor, de energia vindo do sol, tá, durante um dia, mas a terra o solo ele libera esse calor de forma mais intensa do que a água, tá? Então, geralmente, no final do dia,
quando a gente compara os níveis de temperatura da água e do solo, tá? Se você estiver descalço, você vai perceber que a água está fria por volta das 6 horas da tarde e a água de um rio, de um lago, etc., está quentinha em função desse calor absorvido. Tá? E a água ela vai apresentar um calor específico muito maior do que o calor específico da Terra, das camadas da Terra. Tá? Então, essas diferenças, né, de composição química são determinantes, e estado físico são determinantes para a liberação, por exemplo, de calor proveniente do Sol, né, e interferir, por exemplo, nas condições de continentalidade e maritimidade. As correntes marítimas também são outros fatores, né, responsáveis pelas condições climáticas. Por quê? Porque nós teremos correntes frias e correntes quentes. Né? Lembrando que as correntes frias se formam aqui, ó, próximo aos polos, né, tanto no hemisfério norte como no sul. E as correntes quentes, né, se desenvolvem principalmente nas regiões equatoriais. Então também vão apresentar características específicas, né? Por exemplo, de densidade, né, de estado físico, né? E isso interfere nas condições locais, sobretudo nos continentes. Então as correntes marítimas também são outros fatores. Outros dois fatores, né, importantes na determinação do clima é a vegetação, né, porque influencia na absorção da irradiação de calor, né, e da umidade. Então, os processos de evapotranspiração, né, fazem parte do contexto da vegetação, né, essa relação, por exemplo, atmosfera, né, solo, e ao mesmo tempo também o relevo, né, como a gente viu. O relevo interfere, por exemplo, na temperatura e na umidade, porque ele facilita ou mesmo ele dificulta a circulação das massas de ar. Então, dependendo da altimetria, né, da altura do relevo, ele pode servir como uma barreira ou não para a circulação do ar. Né? Como que acontece aqui, ó, na região da Amazônia, no período, né, de inverno. As massas frias, as frentes polares, elas que vêm, por exemplo, da região da Argentina, elas chegam no período de inverno no sul da Amazônia, aproveitando os vales, né, por exemplo, dessa região aqui de planície, território brasileiro. Então, tanto a vegetação como o relevo são determinantes também enquanto fatores climáticos. Tá? Então, baseado no que foi apresentado, nós temos aqui os climas no globo. Agora eu vou até sair daqui para facilitar para vocês verem essa conjuntura geral do clima. Bem, aqui nós teremos, por exemplo, os principais climas do planeta. Né? Então nós temos o clima equatorial, né? Assim como também o clima tropical, que vão se desenvolver aqui nessa região intertropical. Os climas desérticos, né, que se destacam principalmente nessas áreas de 30 graus norte e sul. Tá? São áreas muito propícias ao desenvolvimento de climas desérticos. Os climas mediterrâneos, né, bem como o clima temperado, o clima continental e o clima frio de montanha. A gente vai falar agora um pouco mais de cada um desses climas. Bem, fazendo um resumão, né, dos tipos de clima, né, vamos ter algumas características diferentes, distintas, né, vocês podem acompanhar. Então, por exemplo, o clima equatorial ele é um clima de baixas latitudes, é próximo da linha do Equador. Então, as temperaturas em média variam de 32 a 40 graus Celsius, né, e as precipitações são superiores a 2 milímetros anuais. Então, é típico, por exemplo, de Belém, é típico do Pará, né, que são climas equatoriais. O clima tropical, que né, o típico nosso aqui de Teresina, tá, é um clima cujas temperaturas, né, são temperaturas altas, né, geralmente as características de ser um clima seco, quente e úmido, em média varia de 20 a 28 graus Celsius, né, de temperatura anual. Tá? Os verões são chuvosos, os invernos são secos, é típico de Teresina. Então ele está ali entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. O clima desértico, né? Então você tem aqui ele localizado nos grandes desertos, ou seja, localizados em áreas subtropicais, né? Então, próximo ali aos 30 graus norte e sul, né? Entre o Trópico de Câncer também e o Trópico de Capricórnio, ou seja, nos limites desses trópicos. A amplitude térmica é muito alta porque as temperaturas são elevadas durante o dia e elas tendem a cair bruscamente à noite. E as precipitações são muito baixas, não passam de 200 milímetros anuais. Os climas temperados são chamados climas subtropicais, então eles apresentam as 4 estações bem definidas, né? As médias de temperaturas também são moderadas, são baixas, né? Variam de 8 a 15 graus Celsius para médias globais. Tá? Então, se distribui aqui nas médias latitudes. Né? O clima temperado mediterrâneo ele apresenta um inverno chuvoso, um verão seco, também são climas
das médias latitudes, próximo ao mar Mediterrâneo no hemisfério norte, onde se desenvolve ali na região, por exemplo, de Portugal, né, Itália, França, etc. Tá? Nós temos o clima frio polar e o clima das altas montanhas. Né? Então, temos o clima que são, por exemplo, predominantes de temperaturas baixas em função das massas polares, né, que influenciam, e ao mesmo tempo também das altitudes. Né? Então se destaca, por exemplo, as grandes cadeias montanhosas do globo, né, o Himalaia, as rochosas americanas, os Alpes, né, europeus. Nós temos o clima temperado continental. Né? Quais são as principais características? O verão ele é quente e chuvoso, e o inverno é rigoroso e sofre também a influência das massas polares e continentais. É típico do interior europeu e do norte dos Estados Unidos. E aí, por fim, nós temos o temperado oceânico. Né? Então, esse temperado oceânico ele é típico de regiões litorâneas, né, da zona temperada. Então, o sul e o sudeste da Europa, o sudoeste da Europa, a região da Nova Zelândia e o sul do Chile. Né? Então, é um inverno muito úmido, assim como também o verão é muito úmido. A amplitude térmica anual é baixa, tá? Então as médias de temperaturas aí, né, elas não variam muito, e há um domínio das massas de ar oceânicas. Então são típicos, né, desse ambiente temperado oceânico. E aí essas condições climáticas vão interferir, por exemplo, nos tipos de biomas que nós temos no globo. Né? Então desde os biomas que têm na vegetação a sua síntese, né, da paisagem. Então, para entender bioma, é lembrar que a vegetação é o elemento principal de representação desse bioma. Então, nós temos as chamadas florestas tropicais e equatoriais, né, as florestas temperadas, o bioma desértico, né, as florestas de coníferas, conhecidas também como taiga, as vegetações, né, mais rasteiras, mais herbáceas, né, como por exemplo a vegetação de tundra, ou mesmo a vegetação savânica, né, ou as vegetações campestres, como os pampas, as pradarias, né, as estepes, que a gente vai ver já no vídeo 3.